Graças a Deus. A Bíblia diz então assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou aos seus redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão e te vão fazer. Os seus companheiros de viagem pararam desconhecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram para Damasco. Ele 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou: Dispõe-te e vai para o que se chama direito, e na casa de Judas, procura por Saulo, aquele lado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que lhe recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor diz: Vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Já lemos o suficiente. Vamos se assentar, que Deus te abençoe. O tema desta mensagem é transformado pelo poder de Jesus. E eu acredito que Deus vai nos visitar nesta noite com o grande poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós precisamos ser transformados. Porque quando nós aceitamos o nosso Deus como o único suficiente Salvador, de criatura passamos para filho. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, é algo maravilhoso, porque agora nós temos um Pai que é celestial e Ele pode tudo na nossa vida. Mas só que se a gente não tiver uma cabeça boa, uma mente boa, nós podemos fazer coisas erradas que vão nos levar à tristeza, à angústia, porque tudo que está fora da Bíblia ou dos padrões celestiais, e se a gente fugir e sair fora, as coisas ficam ruins. E tem hora que pensamos que a gente precisa comer a Bíblia, é uma maneira de expressão, né? De uma forma enérgica, mas tem hora que
precisamos mais do Espírito do que a palavra. É lógico que nós precisamos do Espírito, da palavra e do nosso Deus. Não é verdade? Por quê, pastor? Porque eu quero entrar na história de Saulo. Ele era um homem sábio, nasceu na Cilícia, aprendeu com o maior teólogo que existia naquela época, chamado Gamaliel. Mas só que os conceitos de Saulo não eram corretos. A vontade deste homem era pegar o povo de Deus e levar eles presos, porque ele achava que o povo de Deus naquela época não estava correto. E na verdade quem era o herege e fazia parte de uma seita louca era o próprio Saulo. Porque nós podemos relembrar a leitura que ele respirava ameaça e morte contra o povo de Deus. Então, ele estava fazendo um papel de perseguidor da obra de Deus. Ele foi dos magistrados daquela época, os doutores da lei, e pediu um documento, uma carta que dava a ele legalidade para ir na cidade de Damasco, e todo aquele que estivesse profetizando, todo aquele que estivesse pregando ou adorando o nome do Senhor, junto com os seus soldados, ele poderia trazer preso, trazer as pessoas e prender elas em Jerusalém. Então, ele perseguia o povo de Deus. Ele planejava prender o povo de Deus. E tem hora, irmãos, que os nossos conceitos não se igualam aos conceitos de Deus, porque nos falta o conhecimento e porque nos falta a compreensão e a obediência. Este homem conhecia a lei, mas de uma forma errada. Então ele estava perseguindo o povo de Cristo. E você sabia que dentro da nossa própria igreja existe alguns perseguidores, pleno século 21, dentro da nossa igreja, irmãos que conhecemos, perseguimos a obra de Deus. Tudo aquilo que você não concorda com a Bíblia, tudo aquilo que você não concorda com a igreja, você passa a ser um perseguidor da obra de Deus. E se você achar que existe algum irmão nesta igreja que ele não te agrada, meu irmão, aqui não tem ninguém para agradar ninguém. Aqui nós estamos para cultuar o nome do Senhor. Se você não se agrada do louvor, se você não se agrada da minha pregação, se você não se agrada da pastora Cíntia ou da missionária Cida, que falou hoje sobre dinheiro, meu irmão, você está sendo um perseguidor da obra de Cristo. Amém. E toda vez que nós se levantamos contra a obra de Deus, a consequência vem. E essas coisas é muito sério, sabe por quê? Está escrito: ai daquele que tocar no ungido de Deus. Então, se amanhã você nunca vai ver, e pelos irmãos que têm aqui comigo já há um bom tempo, já tem anos, nunca os irmãos me viram falando mal de alguma igreja, ou falando mal de algum pastor, ou falando alguma coisa de alguma igreja, porque, irmãos,
a minha função não é julgar. A nossa função não é de juiz nem de advogado. Eu não posso julgar as outras pessoas. A coisa mais feia do mundo é quando eu vi pela internet, lá no YouTube, pastores brigando com outros pastores. É feio, é sem ética e é horrível isso, é péssimo. Infelizmente tem. Quando a gente está aqui dentro da igreja, a gente não tem que perguntar por quê, a gente tem que obedecer. Amém. Porque quando você obedece, o seu coração abre. Quando você questiona, o seu conceito pode ser mudado. O inimigo pode implantar coisas na sua cabeça que é só Jesus para consertar. Então, meu querido, no início da história de Saulo, nós podemos ver que, como é que pode um homem sábio, que aprendeu o melhor teólogo da época, fazer umas coisas dessas? E por que ele tinha essa autoridade? Porque o pai dele, Dindim, e também ele tinha estudado. O pai dele vendia, construir tendas. Então ele vendia tenda e construía tenda. Então ele aprendeu com o melhor, porque o próprio pai pagou para ele. Ele consegue aquela carta para ir para Damasco. Essa era a vontade dele, ir em Damasco e trazer o povo de Deus preso para Jerusalém. Olha para você ver quantas vontades é brotada no nosso coração e achamos que estamos certinho. E ainda pedimos a Deus, eu quero desse jeito, porque é a minha vontade. Tudo aquilo que não se enquadra dentro da Bíblia não é vontade de Deus, é a sua vontade. E a sua vontade nem sempre Deus realiza. Porque a sua vontade é humana, pode ter erros, mas a vontade de Deus, ela é totalmente diferente da nossa vontade. Então, Saulo reúne ali alguns soldados ou oficiais, foi em direção a Damasco, sem ele imaginar o que iria acontecer com ele nesta caminhada. Na Bíblia me diz que no caminho de Jerusalém a Damasco encontrou ele com Jesus. E quando nós encontramos com Jesus, meu irmão, pode ter certeza que algo maravilhoso vai acontecer. Glória a Deus. Mas o que aconteceu com Saulo quando ele estava perseguindo Jesus? A notícia não foi muito boa. Na Bíblia diz que ele foi derrubado, ou que ele caiu do cavalo. Por que, pastor? Porque veio uma luz que brilhou no céu. Ele não suportou aquilo e caiu por terra. Foi derrubado. Toda vez que a gente projeta algo que não agrada o nosso Deus, o próprio Deus vai permitir que o inimigo te derruba, ou que ele mesmo te derruba, porque está escrito que os humilhados serão exaltados. E também está escrito que, falou, daqui a pouco eu lembro,
que é Ele quem abate e é Ele que exalta. Então, se a pessoa está fora da vontade de Deus, o próprio Deus te abate. E Ele próprio te exalta. É muito sério as coisas de Deus. Então, meu querido, ele foi derrubado do seu cavalo porque viu uma luz muito grande, né? E aí ele ouviu uma voz, e essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele respondeu: quem és tu? A voz lhe replicou: eu sou Jesus, a quem tu me persegues? Então, irmão, o que aconteceu com ele? Ele foi derrubado do cavalo. Quando o nosso tupete está alto, né? Quando as asinhas cresceram, achando que já estão galudinho, já podendo tudo, porque tem marido que é assim, na hora que está na prova, ele está mansinho. Não é verdade? Está mansinho, está na prova, precisa da esposa. Na hora que o dinheiro entra no bolso dele, ele compra um carrão chique, né? Aí começa a andar de carrão chique, depois de 15 dias ele acha que ele é super bem. Acha que pode tudo, acha que é o bambambam, que ele chegou, tem que parar tudo, e o melhor tem que ser para ele. Você está me entendendo? Sabe o que o meu Deus faz? Derruba! Ele abate! Aleluia! Meu irmão, eu não sei não. Hoje eu vou falar tudo que Deus me mandou para falar. Aleluia! Então, quando o homem é abatido, o que acontece com ele? Eita! Aí vem o desprezo, a humilhação, a insatisfação, a indignação. Ei, irmão, você já viu como a gente é descontente com as coisas? A gente ganhava 1.000. Quando ganhamos R$1.000 trabalhando, nossa, era um dinheirão. Depois de 6 meses, 1.000 não valia mais nada. Aí tinha que ser 2.000, depois 3.000. E reclamamos uma insatisfação, uma reclamação, meu irmão. Para que essa mandinga, essa cantina do diabo. Se Deus te deu 1.000, é o que Ele tem para você hoje. Aleluia! O amanhã de Deus será muito maior. Glória a Deus. Crente não foi feito para murmurar. Crente nasceu para obedecer e a louvar o nome do Senhor, adorar o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ninguém aqui está para fazer o papel do diabo. Você sabia o que o diabo faz? O que ele gosta de fazer é de questionar, botar dúvida na pessoa. Não é assim que ele faz? Ele põe a dúvida. Botou a dúvida, meu irmão, na hora da prova você erra. Botou a dúvida, nossa, minha merda é feia. Botou a dúvida, nossa, esse carro não presta mais. Nossa, eu não sei se é esse negócio que eu faço. Botou a dúvida. Então, crente nasceu para obedecer. Não é verdade? Quando nós, olha para você ver, depois que ele caiu do cavalo, o que diz a Bíblia? Veio a voz. Ele ouviu a voz. Ele e os soldados que estavam com ele. Mas só ele viu a luz. Os soldados não. Eles só ouviram. Então tem pessoas que têm ouvido a voz de Deus, mas não têm obedecido o que Deus tem te mandado. Depois que ele cai no chão, ele ouve a voz. Ele viu que ele estava cego e depois a mesma voz diz para ele: vai para Damasco. Vai para Damasco. Meu irmão, talvez
O teu Deus tem te falado, tem te orientado através do louvor, através da pregação, mas você não tem obedecido. Deus está te dizendo, não tem no livro de Apocalipse, o que mais tem é escrito: ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus quer que o povo dele ouça a voz dele e obedeça. É para ouvir e obedecer. Não é verdade? Se você obedece, você vai ser agraciado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. E outra coisa, olha que eu anotei aqui: o fato de não obedecer, nunca seremos transformados. Meu irmão, se você não obedece, você nunca vai ser transformado. Nós precisamos ser transformados pelo poder de Deus. Se não houver a transformação na sua vida, eu lamento em te dizer que você vai ficar no deserto por um bom período da sua vida. Então, meu querido, se você tem ouvido a voz do Senhor e colocado em prática, se prepare que o meu Deus vai te honrar, vai te abençoar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E se Ele tem falado conosco que somos a igreja, eu vejo como cuidado de Deus. Eu vejo como Deus tem nos orientado, como Ele tem nos discipulado, como Ele tem nos direcionado e nos apontado para o sucesso. Agora, se você não tem ouvido, não tem obedecido, sinto muito, mas se você aprender a ouvir o Senhor, você vai ver que Ele vai te dar a direção certa. Ele vai sempre te apontar e te mostrar o caminho do milagre. Aleluia! Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando sobre transformação pelo poder de Jesus, não é verdade? Não tem como a pessoa ser transformada de um dia para o outro assim. E também não tem como a pessoa ser transformada sem ser provada. Saulo entra num processo de provação. Por quê, pastor? Agora, depois que ele ouviu a voz, a Bíblia me diz que ele estava cego, não podia ver mais. Saulo ficou cego, foi levado para Damasco, aonde ele ficou ali 3 dias, sem comer e sem beber. Você sabia que todos nós temos o nosso Getsemane? Getsemane é o que aconteceu com Jesus. Quando ele foi para orar, e Deus, numa visão, abriu para Jesus ver como seria o que ele teria que passar. Quando ele viu que as ovelhas dele iam cuspir nele, quando ele viu que as pessoas que ele tinha curado iam estar lá blasfemando, quando ele viu que o próprio povo dele, que ele tinha curado, que ele tinha abençoado, estava preparando a cruz e a morte dele. Na Bíblia diz que quando Jesus estava ali no Getsemane, ele orava e os poros dele saíam gotas de sangue. Então, meu irmão, todos nós, quem já passou pelo deserto, graças a Deus, coisa maravilhosa, mas todos nós um dia passamos pelo Getsemane, passamos pelo deserto. Isso não tem como a gente pular, porque nós precisamos aprender na escola de Cristo. E é no deserto, é no momento da aprovação que nós somos aperfeiçoados. É no momento da aprovação que inicia o processo de transformação sobre a vida de um homem. Aleluia!
Aleluia! Graças a Deus. E o fato é que aquele homem que enxergava, muito sábio, mas, porém, com a ideia errada, e se encontrava agora cego. E está cego, meu irmão. Pensa numa penumbra que você não vê nada. Pensa que agora você depende das pessoas. Aí o que acontece? Vem a dor, vem a aflição, vem a angústia, a tristeza, a sensação de perda. Todo ser humano gosta de perder, ninguém gosta de perder. Quando começa a mexer no seu bolso, quando começa a mexer nas suas coisas, e tu começa a perder, ai, como dói! Como dói! Agora imagina você perder a sua visão. Algo que é precioso, que Deus nos deu assim. Então eu posso imaginar a provação daquele homem, falta de amigos, sem direção, e agora dependendo dos outros para tudo. Porque eu acredito que talvez seja menos pior uma pessoa que nasceu cega do que uma pessoa que enxergar e depois ficar cega. Como deve ser terrível! Então essa é a consequência de ser um perseguidor. Mas eu quero te dizer, meu querido, que é na prova, que é no Getsemane, que Deus transforma a nossa vida. É uma coisa que, quando nós olhamos, ela é tão ruim, que ninguém quer entrar. Mas eu quero te dizer, faz parte. Faz parte. E é uma coisa que depois que você passa por esse processo, como que você se levanta como uma nova pessoa. Porque você pode, eu posso te colocar com o menor magistrado que existe hoje em Goiânia, ou de Brasília, ou do país, ou do mundo inteiro. Você vai aprender, você vai ter conhecimento, mas, meu irmão, discernimento do Espírito, discernimento da palavra, isso é só para quem vai para o Getsemane. Isso é só para quem vai para a aprovação de Cristo. Só assim que um homem é transformado. Senão, meu irmão, não tem jeito. Então, meu querido, é preciso que passamos por provações para que sejamos transformados. E quando nós somos transformados, meu irmão, você se prepara, você vai ter uma nova estrutura, você vai ter uma nova capacidade, que vai te levar futuramente ao sucesso, ao triunfo, porque o Senhor vai lhe dar uma bagagem que é incomparável. Incomparável. Vou dizer de novo, incomparável. Isso será um segredo entre você e Deus, algo particular, algo que só você sabe. Aleluia! E isso te dará uma sustentabilidade para você vencer a vida, para ser um filho honroso, para ser um varão valoroso. Meu irmão, eu acredito que eu estou pregando aqui para pessoas que nasceram para ser abençoadas, para pessoas que nasceram para fazer a diferença, porque o teu Senhor não nos chamou para ficarmos num deserto e nem vivermos dias de vergonha. Nós nascemos para sermos abençoados e através de nós o nome dele ser glorificado. Esse é o projeto de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós estamos no processo, na provação, Deus faz uma coisa linda que se chama libertação. Aleluia! É na prova, é na dor, é quando Deus está espremendo a laranja e sai um caldo ruim, aí que sai o dentro. Entendeu? Em Apocalipse 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e
convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado, e vejam assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Tempos de refrigério. Depois da prova vem o quê? Tempos de refrigério. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Depois da aprovação que veio a restauração da vida de Saulo. Quando chega na parte de restauração é boa, né? Deus agora está restaurando tudo. Deus agora vai fazer tudo novo. Deus agora vai trazer a honra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, tem pessoas que ficam muito, mas muito preocupadas com a revelação da profecia. Para de preocupar com isso. Você precisa só ouvir a voz do Mestre. Amém. Você precisa ouvir a voz de Deus. Quando uma pessoa prega, meu irmão, de 300 palavras, 2, 3, é Deus falando contigo. E se você pegar ela, você fica forte o mês inteiro. Amém. Você vai aguentar a pancada e não vai cair. Glória a Deus. A palmeira pode balançar, mas não vai cair. E quando vier a restauração, meu irmão, aí é tempo de refrigério, aí é tempo de glória, aí é tempo de bonança, aí é tempo de glória a Deus, aleluia. Aí é tempo com o bolso cheio, sem fazer loucura. Meu irmão, Deus tem para mim, para você. Aleluia. Aleluia. Porque eu disse que pessoas se preocupam com a revelação. Porque quando Deus quer falar com o homem, Ele sabe o teu nome, o teu endereço. Amém. Na Bíblia diz que Saulo estava fazendo o quê? Orando. Agora com o coração sincero. Depois da prova, meu irmão. Depois que Deus avança o boi bravo, aí ele olha direitinho. Fica bonzinho, santinho, meu Deus do céu. Você tem que ver como é que fica bonzinho. Então, irmãos, Deus chega diante do profeta daquela época, Ananias, e disse para ele: vá à rua direita, na casa de Judas, tem lá um homem orando. O nome dele é Saulo. Deus fala até o apelido do homem da cidade de Tarso, Saulo de Tarso. Põe a mão nele e ora para curar a visão dele. Meu irmão, o Deus que te conhece, Ele sabe detalhes da tua vida. Ele te conhece mais do que o teu pai, do que a tua mãe que viveu contigo quantos anos. Ele te conhece em riquezas de detalhe. Você não precisa ficar preocupado com revelação. Você só precisa ouvir a voz de Cristo e obedecer. Porque no tempo do milagre, Deus envia o profeta. No tempo do milagre, Ele te dá sonho. No tempo do milagre, Ele faz sinais acontecer na sua vida. No tempo da restauração, Ele faz tudo novo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o profeta Ananias põe a mão. A Bíblia diz que aquela escama cai dos olhos de Saulo. E eu quero falar sobre a escama que caiu e libertou os olhos dele. E agora ele passa a ter o quê? Uma visão restaurada, uma nova direção. Um líder sem visão, ele lidera cegos também. Em Mateus 15, 14 diz o seguinte: guia cegos, guiados por outros cegos.
Então, um líder que não tem visão, ele está guiando tão de certo. E um líder com visão, ele cresce, porque os seus olhos da fé conseguem ver lá na frente. Aleluia. Um líder com visão, ele não fica estagnado aqui no presente. Com os olhos da fé, ele enxerga o que vai acontecer. O que é uma visão, pastor? É uma projeção. Nós não temos aqui o projetor, ele projeta a imagem. A visão é tudo na vida de um crente. Ele faz a projeção, lá no futuro, como vai ser o dia do milagre. Aleluia. Por quê? Porque muitas pessoas morrem no meio da caminhada porque não conseguem enxergar o futuro. Ele só vê a circunstância de hoje. Ele só vê as pedradas. Ele só consegue ver o lado ruim. E quando nós olhamos para o lado ruim, e se a gente não tiver uma boa estrutura, o nosso emocional pode ser abalado. E se abalou o seu emocional, você fica fraco. E crente fraco dá trabalho, e não cresce, e não produz nada. Um crente que não tem visão, ele está completamente cego, ele não enxerga nada, ele lê a Bíblia e não entende, ele vem do culto e não entende, ele só faz burrice, nada acontece de bom na vida dele, porque ele está cego a uma cegueira espiritual. Não deixa ele vencer, não deixa ele romper, porque ele não está vendo. Por quê, pastor? Porque ele só olha para a circunstância, ele só está vendo o que está acontecendo agora. Agora, um crente que tem visão, ele vê o que vai acontecer, ele vê o futuro, ele está projetando, ele está fazendo uma prospecção do futuro. Quando a pessoa está na guerra, ela se preocupa com o inimigo, não preocupa. Se preocupar demais, perde a guerra. Tem crente que chega aqui numa guerra travada, ele só diz para mim assim: pastor, é o demo, pastor, é a macumbeira, pastor, o meu trabalho só todo mundo é espírita. Meu irmão, se Deus te colocou lá, é porque você tem um couro suficiente para aguentar. E a Bíblia diz que é maior que está dentro de você. Você só tem que acreditar e ouvir a voz do mestre, porque você pode ter a quimbanda, a sete banda, o tranca-rua, a sete saia. Se você tem Cristo e ouve a voz do mestre, ele está contigo e ninguém vai te levar. Aleluia! E aquele crente que diz que está vendo tudo, né, gente? É um crente que vê tudo. Eu estou vendo que a minha esposa vai ser assim, estou vendo que isso, estou vendo que é isso, está vendo nada, meu irmão. Deus tem que arrancar em cima dos teus olhos e você parar desse trem que está vendo nada. Se tivesse vendo, não ia incomodar pastor. Já viu esse crente orgulhoso? Ele disse que está vendo tudo. Ah, Deus me mostrou, pastor, que a minha esposa é aquela lá mesmo. Deus me mostrou, você está vendo, irmão? Mas você está te mostrando que você tem cara para você lá, irmão. Mas Deus não te mostrou? Eu não estou entendendo.
Isso é muito sério. Que a pessoa afirmar uma coisa, não está vendo nada e está falando. Sabe por que a pessoa faz isso? Ela cria algo na sua cabeça que ela quer naquele momento, se algo se afirma, vem até mim, até a pastora, para que a gente concorde com aquela ideia mirabolante do que ela diz que está vendo, mas eu não estou vendo. Não tem como eu concordar. Não tem jeito. Sabe para quê, irmã? Por causa da consciência. Porque a pessoa sabe quando ela está certa e quando ela está errada. Aí ela quer afirmar uma coisa que ela quer, que diz ela que está vendo, que Deus não aprovou aquilo, e que aqui eu, ou a pastora, ou o irmão da igreja, participe da vergonha e da miséria desse pecado dela. Para mim não é. Só o sangue de Jesus. Deixa eu voltar aqui para não me perder. Então, irmão, quando nós temos a visão de Cristo, nós projetamos, nós fazemos a prospecção. O que nós acabamos de colocar aqui no telão? A projeção de como será o Ministério Sol da Justiça. Será que você pode fazer essa projeção da sua vida? Eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu sei que o seu sonho se enquadra dentro da Bíblia e vai agradar o Todo-Poderoso. Aí eu estou vendo a sua casa que Deus vai lhe dar. Aí eu estou vendo você sendo batizado no Espírito Santo. Aí eu estou vendo a glória de Deus sobre a tua vida. Aí eu estou assistindo você se casando. Aí eu estou vendo as suas fotografias, aonde você passou a sua lua de mel na França. Meu irmão, para Deus não tem barreira, meu irmão. Você só precisa estar certo. Você só precisa obedecer. Você deve sim buscar o teu Deus, para Ele te ter visão, para Ele te ter conhecimento, para quando você exercer essa visão, meu irmão. Você sabia que a pessoa que tem essa visão de Deus, ou a visão da fé, ela é muito mais forte, porque quando as pessoas estão preocupadas com o presente, com o futuro, ou quando as pessoas estão preocupadas com o agora e com o presente, ela já está lá na frente, porque ela está vendo lá na frente. Por que ela está vendo lá na frente? Porque Deus deu algo para ela. O que, pastor? A fé. A fé. Aleluia. Meu querido, quando nós temos a visão de Cristo, Ele sempre vai me orientar. Ele sempre vai te dar uma nova direção. O crente que tem a visão, ele vai mais longe, porque ele vê lá na frente, porque ele vê o futuro. Ele já fez o projeto dele, ele já fez a prospecção dele lá no futuro. Ele já idealizou aquilo, ele espera, ele aguarda. O tempo da restauração veio na vida de Saulo, e ele foi curado pelo poder de Deus. A primeira coisa que acontece com ele recebe a cura. Depois que ele recebe a cura, vem o batismo com o Espírito Santo. Aí vem o fogo do alto. Depois que ele é batizado com o Espírito Santo, o que Deus dá para ele? A visão.
De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Você sabia que todos nós somos perseguidos pelo nome de Jesus, pela marca da promessa que ele nos deu? Tem lugar que você fala assim: eu sou crente, espalha os bolinhos, tudo vai embora. Tem lugar que você fala assim: eu sou crente, todo mundo fala: vamos pegar ele, vamos pegar quebrando quebra. Por causa do nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, ele foi curado, as escamas caíram dos olhos dele, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e depois Deus deu para ele a visão, não é verdade? Mas quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, olha o que é que acontece. Aí se completa a transformação. Na Bíblia diz que o Senhor, na Bíblia diz que Saul foi transformado pelo outro homem quando o Espírito de Deus desceu sobre a vida dele. Escute aqui, olha para o pastor, isso é muito importante para a gente fechar. Vou repetir, olha para o pastor. Na Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Saul e ele foi transformado em outro homem. Depois que ele foi transformado em outro homem, depois que ele recebeu o batismo do Espírito Santo, na Bíblia diz que ele entrou num lugar chamado rancho de profeta e profetizou junto com os profetas. Aleluia! Então a pessoa que é transformada, ela passa agora a ter o quê? O Espírito de Deus. Quem mais foi transformado? Na Bíblia diz que Jacó, depois que ele passou a grande tribulação lá, que ele estava morrendo de medo que Esaú vinha para matar ele, o que ele fez? Ele foi para Betel buscar Deus e agarrou na coxa do anjo e falou assim: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Então, meu querido, quando o anjo veio, ele agarrou o anjo, e quando o anjo viu que ele não ia soltar ele pega a espada, eu não lembro o que é, e toca na coxa dele e fala assim: eu vou te abençoar. O seu nome não será Jacó, mas sim Israel. Quem é transformado pelo poder de Deus, Deus muda até o nome dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia diz que uma mulher que esperou até 90 anos de idade para ter uma criança. O nome dela era Sarai. Depois que ela teve a criança, depois que Deus restaurou a sorte dela, Deus mudou o nome dela e agora é Sara. Aleluia! E também na Bíblia nos fala de um homem chamado Abraão, um homem chamado Abrão, depois que Deus fez milagre na vida de Abrão, né, que foi provado lá, que ele pedia, Deus pedia para ele Isaac, depois que ele deu Isaac, Deus mudou o nome dele e falou: agora tu é Abraão, pai de multidões. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E agora o nosso querido Saulo, depois que ele foi transformado em outro homem, agora ele virou Paulo, missionário Paulo. Aleluia! Eu quero te dizer que você que está aqui nesta noite, talvez você é um perseguidor da obra de Cristo, mas Deus está te vendo como instrumento escolhido dele. Aleluia! Deus quer fazer uma grande obra na tua vida nesta noite. Aleluia! O segredo da nossa vitória, qual é, pastor? É ouvir a voz do Mestre. Se você ouvir e obedecer, Deus vai fazer um milagre na tua vida, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso. Aleluia! Diga graças a Deus. Fica de pé, fazendo um favor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Meu querido, eu quero orar nesta noite. Não vou me demorar. Vou falar, se você quiser vir, vem. E nós vamos ouvir. Meu irmão, se acredita que Deus testificou conosco um louvor, eu quero pedir para eles louvar o último louvor que eles adoraram quando nós estávamos dizimando e ofertando no
o Espírito Santo, Glória a Deus. foi testificado dentro Glória a Deus, que o Senhor nos trouxe e nos entregou nesta noite. Eu quero orar pelas pessoas. Deus me disse que vai orar pessoas. E Deus me disse que vai batizar pessoas aqui nesta noite. Então, se você quer, vem aqui voltar. E quero dizer também que Deus vai curar uma pessoa aqui que está com uma dor no joelho.